Hoje nós já estamos na terceira aula falando sobre Brit Hadashah. Você que ainda não tem a sua apostila, você tem a oportunidade de ainda por algumas aulas poder acompanhar junto com ela. E ao longo do tempo você ir adquirindo também o conhecimento de tudo aquilo que o Eterno tem nos dado ao longo das apostilas. Hoje eu quero convidar você a apanhar a sua Bíblia rapidinho, a gente vai usar bastante. Na última aula nós conversamos um pouco a respeito ainda do aramaico, do hebraico. Nós vimos um exemplo da língua, né, profundamente a respeito da letra, como que funcionam os significados, o que vem por trás da língua, da letra em si. Falei um pouquinho sobre o Beit Uresh, mostrei a vocês. Hoje a gente vai mostrar não só uma letra, mas vou mostrar para vocês uma palavra, um exemplo dentro da palavra em relação a isso. Como funciona isso. E os erros que acabaram acontecendo por falta desse conhecimento, né? Ainda falando um pouquinho sobre as certezas, né, da língua original, da Brit Hadashah ter sido escrita, né, em hebraico e aramaico. Falei para vocês sobre Flávio Joséfo, mas também quero dizer para vocês que existem provas arqueológicas disso. Existem ossuários que foram encontrados contemporâneos, né, do primeiro século. Existem moedas daquela época também, com inscrições, né? Existe o próprio Talmud, existem trechos, foram escritos também contemporâneos. O livro de Daniel foi escrito em aramaico. Então, existem muitas provas arqueológicas espalhadas pelos museus do mundo afora, comprovando a veracidade da contemporaneidade do hebraico e aramaico no primeiro século. Então, é só uma questão de você procurar e encontrar a prova que te conforta o coração ou te dê a segurança. Na apostila a gente tem vários exemplos, não vou citá-los todos, mas eles estão por aí. E a gente vai hoje entrar especificamente nos textos. E antes da gente entrar especificamente no texto, eu queria ler para vocês um relato histórico que eu acho assim muito elucidativo, não só em relação à língua, né, ao hebraico, ao aramaico, não só em relação ao contexto, né, do primeiro século, mas principalmente em relação aos desvios que a gente vê hoje, decorrentes dos erros da própria língua. E as intenções, às vezes a gente fala dos erros e as pessoas dizem assim, mas como você pode afirmar a má intenção por trás dos erros? Você não estava lá, você não conhece o coração das pessoas e tudo. Realmente é muito complicado isso. Mas existem relatos históricos que comprovam isso. A gente não declara essas coisas levianamente, não. Porque senão a gente estaria fazendo lashon hará, maledicência, falando mal das pessoas. E, na verdade, isso é uma transgressão grave. Então, quando a gente afirma essas coisas, é porque a gente já leu muita coisa, a gente já pesquisou muito, e existem comprovações. E eu queria ler para vocês um trecho de um livro muito conhecido, chamado História Eclesiástica, de um autor muito conhecido também, um cristão, né? O maior historiador cristão dos primeiros séculos, chamado Eusébio de Cesareia. E ele faz um relato, e eu quero ler para vocês. Esse relato está na página 199 da edição da CPAD. Diz assim, presta muita atenção para você perceber que, na verdade, a gente não está fazendo julgamento leviano. Diz ele assim, mas quanto aos homens que abusam dos atos incrédulos pelas próprias opiniões heréticas e adulteram a simplicidade daquela fé contida nas Sagradas Escrituras, pelas artimanhas de homens ímpios, qual a necessidade de declarar que não estão corretos na fé? Por isso, eles colocam destemidamente as mãos sobre as Sagradas Escrituras, dizendo que as corrigiram. E não digo isso contra eles sem fundamentos. São palavras de Eusébio, não são minhas não, tá? Ele que está dizendo.
Qualquer um pode saber, pois, se alguém juntar e comparar suas cópias umas com as outras, vai descobrir que há grandes variações entre eles. Pois se descobrirá que as cópias de Asclepiodoto diferem das de Teódoto. As cópias de muitos que podeis encontrar em abundância, alteradas pelo zelo dos discípulos deles para inserir cada uma das próprias correções, como as denominam. Isto é, as corrupções deles. De novo, as cópias de Hermófilo não concordam com essas, pois as de Apolônio nem concordam entre si. Pois alguém pode comparar as que foram preparadas antes por eles com as que perverteram mais tarde para seus próprios fins, e descobrirá que diferem em muito. Mas o tamanho da audácia indicada por essa aberração é pouco provável que ignorem, pois não creem que as Sagradas Escrituras foram anunciadas pelo Espírito do Santo, de modo que são infiéis, ou se consideram mais sábios que o próprio Espírito. E que alternativa existe se não julgá-los demoníacos? Palavras de Eusébio. Pois nem podem negar serem culpados desse ato de audácia, uma vez que as cópias foram escritas com suas próprias mãos. Nem receberam tais escrituras daqueles pelos quais foram instruídos nos elementos da fé. Nem podem mostrar cópias das quais fizeram transcrição. Agora, presta atenção. Mas alguns deles nem se dignaram a mutilar as escrituras ou não viram necessidade de fazê-lo, negando diretamente a lei e os profetas por sua doutrina. Sem lei, ímpia, a pretexto da graça, afundaram-se nas maiores profundidades da perdição. Mais que isto, baste quanto a esse assunto. Palavras de Eusébio de Cesareia. Acho que diante de uma declaração dessa, a gente não tem nem que ter dúvida dos grandes enxertos que a gente acaba encontrando na comparação dos textos, que é exatamente o que ele aconselha aqui a ser feito. E a malícia, a má intenção, a gente vê claramente naquilo que foi inserido, com propósitos de confirmação de doutrinas pessoais ou institucionais. Ao longo do tempo, a gente vai vendo essas coisas acontecerem. Hoje nós vamos ver alguns exemplos. E aí, a gente falou um pouquinho, semana passada, sobre a questão do iude, do traço, né, a questão da letra. E hoje eu quero dar exemplo a vocês de como essa questão da alteração no pequeno traço, né? Na última aula a gente falou sobre Beit Uresh e a mudança que isso promove. Queria mostrar para vocês hoje como existem delicadezas na língua e características específicas da língua que, por causa da tradução para uma outra língua, se perde. E quem faz a tradução, por não ter essa habilidade, comete erros. E às vezes graves. Às vezes nem tanto, mas às vezes muito graves. E eu queria pedir você para abrir sua Bíblia. Falei que hoje a gente ia usar bastante a Bíblia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 26. A partir do verso 6, a gente vê o relato de uma história bastante conhecida, pregada em muitos sermões por aí afora, e livros, e canções, e tudo mais. E esse texto relata a história, uma história muito interessante, com personagens muito marcantes. Havia um homem na cidade de Betânia, um homem importante, aparentemente importante, porque ele recebe na sua casa pessoas ilustres, ele promove um banquete e convida Yeshua a participar desse banquete, claro, com o propósito de apertá-lo, de confrontá-lo. Então, encontram-se o dono da casa, seus convidados, seus companheiros,
Yeshua, e no meio desse banquete, depois que Yeshua é recebido no meio da refeição, entra uma mulher no ambiente onde eles estavam, e essa mulher se dirige diretamente a Yeshua e tem ali um momento de convívio com ele especial e promove ali uma honraria a Yeshua, e a história, por causa desse evento, dessa coisa inusitada e inesperada, porque ela não foi convidada a participar, ela entra na casa sem ter sido convidada. E então todos os olhares, na leitura dessa história, se voltam para aquela mulher. E existem muitos questionamentos: quem ela era, de onde que ela veio, qual era a profissão dela, o nome dela, e o texto não relata nada disso, e as pessoas ficam especulando. Ok, o problema não é esse. A questão é: quem fez o convite, quem recebeu Yeshua e quem tentou confrontar Yeshua? O dono da casa. O texto fala que o nome desse homem era Shimon. Mas o texto acrescenta uma característica específica a esse homem. E diz que esse homem era leproso. Ele era um doente. Só que, infelizmente, a maior parte das pessoas dentro do cristianismo, por causa da anulação do Primeiro Testamento, anulado pelo Segundo, que é o Último Testamento, não busca o conhecimento dos relatos e dos princípios estabelecidos no Primeiro Testamento. Por considerarem ele como algo anulado, não tem o conhecimento básico que ele oferece. E aí, quando se deparam com um texto claramente corrompido como esse, não conseguem perceber. Se nós conhecêssemos, se a igreja conhecesse, ou quem conhece os textos relatados em Levítico, principalmente no capítulo 13, tem quase 60 versículos falando sobre esse assunto, justamente sobre a lepra, e as leis referentes à lepra, como se tratava o leproso, qual era o comportamento dele, como ele era tratado, saberia que tem alguma coisa errada nesse texto. Por quê? Porque lá em Levítico diz que um leproso não pode morar numa cidade. Ele tem que viver fora do arraial. Ele tem que ser separado por causa da enfermidade dele, para não haver contato e contágio. Um leproso, ele não pode nem ter casa, ele não pode ter convívio com a família dele, por causa dessa separação. Um leproso tem que ser reconhecido como leproso. Existem características físicas, vestimenta, os cabelos, a maneira de se conduzir no meio das pessoas. Ele mesmo tem que avisar que ele é leproso para que as pessoas não se aproximem dele. Então, existe toda uma forma estabelecida pela Torá, pela instrução divina, pelo próprio Eterno, para que o leproso seja tratado, até que a sua cura seja alcançada. Ele tem ofertas específicas para a sua cura, apresentação ao sacerdote, existe um tempo para a sua purificação, todo um processo, é longo o relato. Mas, voltando para o texto de Matitiarro de Mateus, se Shimon era leproso, como ele tinha uma casa em Betânia, ele estava dentro de um território hebraico, judaico, debaixo da Torá. Como que ele morava nessa casa e ele promove uma festa, um banquete com convidados? E eu fico assim pensando, até aí, tudo bem, não interfere na fé das pessoas, passa desapercebido, mas eu fico pensando, as pessoas podem questionar assim, mas Dálcias, o fato dele não ser leproso não interfere no ocorrido. Ele pode até não ser leproso, ele ser uma pessoa sã, mas isso não faz diferença no relato. Aí eu digo para você que faz. Isso interfere na fé das pessoas e no perfil, na imagem que elas possam ter do Machia. Sabe por quê? Em qual outro relato Yeshua se encontra com alguém enfermo e deixa o enfermo e vai embora?
Yeshua entra na casa de Shimon, ele recebe as honras de Shimon, ele recebe as honras daquela mulher que entra, ele participa daquele convívio. Shimon se dirige objetivamente a ele tem ali um colóquio pessoal com Shimon, e ele sai da casa de Shimon e larga Shimon leproso, porque não existe relato da cura. Isso diz respeito a quem é Yeshua. E isso denigra a imagem do Mashiach. Aí eu vou dizer para você aonde que está o erro. A questão é, a palavra que aqui foi traduzida como leproso é uma palavra aramaica. Deixa eu achar ela aqui. Mais um papelzinho para vocês. Achei. Léo, me ajuda. Hoje é Léo que está me ajudando. Tá bom assim? Então, vocês têm aqui 4 letrinhas. É claro que eu não estou usando aqui a grafia no aramaico, porque no meu computador não tem os caracteres em aramaico. Então, transferi para o hebraico. Mas o efeito é o mesmo por causa da característica da língua. Lembra que eu falei para vocês que no hebraico, tanto quanto no aramaico, não existem as vogais? As vogais foram inseridas depois pelos massoretas e viraram sinais massoréticos, mas, na verdade, a língua ela é escrita só com as consoantes. A única vogal que existe é o Yud citado por Yeshua, que é a menor letra do alfabeto hebraico. Então, essa palavrinha ela é escrita com 4 consoantes. E aí o que acontece? Por falta das vogais, você só lê se você conhecer. Se você não conhece a língua, você não vai saber ler, porque são só consoantes. E aí o que acontece? Se você não conhece a língua, você pode botar a consoante que você quiser para ler. Não é assim? E aí é que está o problema. Porque o que acontece? A palavra leproso, ela seria lida, aqui nesse caso, como garba. E seria leproso. Só que se eu mudar as vogais, ela se transforma numa outra palavra chamada garabá. É só uma vogalzinha a mais. Continua as mesmas consoantes. A escrita continua igualzinha. E se eu acrescentar uma vogalzinha, do mesmo jeito que se eu tirar uma vogalzinha, ela muda de significado. E garabá significa fabricante de jarros. Vocês conseguem perceber? Shimon deixa de ser um leproso, que recebe Yeshua na sua casa, e Yeshua participa do banquete que ele oferece, vai embora, larga ele leproso, e passa a ser um fabricante de jarros, que questiona justamente o feito daquela mulher durante o jantar, por causa do valor do jarro que ela quebra. Ora, quem saberia os valores, a importância do que era feito, porque o texto relata do que era feito, e são palavras do próprio Shimon. Quem saberia? Um fabricante de jarros. Então, por causa do acréscimo de uma vogal, ou da retirada de uma vogal, resumindo, por falta do conhecimento da língua, se estabelece um erro. Aí eu pergunto a vocês, será que um tradutor, alguém que faz uma tradução do texto e confere, né? E a gente tem que dar honra a quem tem honra, quem faz as traduções são pessoas que conhecem o texto. Como é que comete um erro desse? O próprio contexto vai mostrar que é muito mais coerente que Shimon seja um fabricante de jarros do que um leproso. Mas por que ninguém corrige? Será que eu que descobri isso? Que não tem uma editora na mão? Que não tem os instrumentos necessários para poder corrigir as traduções? É um dos erros. E às vezes as pessoas ficam chocadas com esse exemplo. Mas não para por aí. Isso é um erro
precisa ser corrigido, assim como muitos outros precisam ser corrigidos também. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Atos 8, 27. A partir do verso 26 diz assim: um anjo de Adonai disse a Felipe, estou lendo na tradução judaica, tá? Um anjo de Adonai disse a Felipe: levante-se, vá para o sul, para a estrada que desce de Jerusalém a Asa, a via deserta. Ele se levantou e foi. No caminho viu um etíope, eunuco, um ministro encarregado de todo o tesouro de Candace, ou rainha da Etiópia. Ele estivera em Jerusalém para adorar. Esse texto é um texto muito conhecido também, e existem características claras aqui. Felipe estava no caminho, foi ordenado a encontrar com esse homem que vinha numa carruagem. Agora preste atenção, ele vinha de Jerusalém. Ele tinha um rolo na mão. E o texto caracteriza ele como um etíope. Se ele vinha de Jerusalém e ele tinha ido a Jerusalém para adorar, conforme o texto relata, ele tinha ido ao templo. Se ele era um etíope, ele era um estrangeiro. Até aí não quer dizer nada. Mas dizer que ele era um eunuco, aí faz diferença. Por quê? Porque um eunuco, na maioria das vezes, e ele como o chefe dos eunucos, provavelmente, com certeza, até para dar o próprio exemplo, ele era um deles, era um mutilado. Era alguém que tinha marcas no seu corpo. E a Torá proíbe que essas pessoas entrem no templo. Ora, como que o texto diz que ele vinha de Jerusalém? Ele tinha ido lá para adorar, quer dizer, ele esteve no templo e ele ainda tinha um rolo nas mãos. Ele tinha um rolo do profeta nas mãos. Como ele teria um rolo do profeta nas mãos se ele era um etíope? Ele não teria nem acesso como eunuco a um rolo. Aí eu quero dizer para vocês mais um erro, e esse erro aqui também é histórico, assim como a questão do leproso. A mesma palavra que foi traduzida aqui como eunuco, que é mihaimna, ela também significa um homem temente a Deus. Alguém que tem temor pelo Eterno, alguém que respeita Ele, que crê nele, um homem crente. Por que permanecer com os erros? A gente precisa de corrigir. À medida que o Eterno vai nos dando conhecimento, à medida que a gente vai se aprofundando, o Eterno vai nos revelando a verdade. Nós precisamos nos posicionar. Nós não somos os primeiros a reconhecer os erros. E por que tantas edições continuam saindo com os erros ainda? Muitas vezes sai com uma notinha de rodapé. Possível tradução diferente, mas não corrige o texto. Onde está a coragem de assumir a verdade, né? É porque incomoda. Mas nós, como homens e mulheres tementes ao Eterno, precisamos nos posicionar. E é isso que nós temos feito. E Baruch Hashem, Ele tem nos conduzido e tem nos abençoado. E nós estamos aqui compartilhando com vocês, para que vocês também sejam abençoados juntamente conosco. E que a verdade não só nos alcance, mas alcance a tantos quantos desejarem ouvi-la e se posicionar diante dela. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. Até a próxima.